Oi, meu nome é Douglas Araújo e hoje a gente vai falar sobre G12, M12, MDA, pequenos grupos, igreja em células e todas essas coisas. O movimento G12, que é o grande pai desses movimentos de M12, de MDA e células e coisas do tipo, ele começa lá em 1983 com o pastor César Castellanos. Ele tinha mais ou menos 10 anos de ministério quando ele viu que a igreja dele ainda estava muito pequena, então ele vai para visitar alguns outros ministérios para ver como eles estavam fazendo, como estava acontecendo, e ele decide adotar algumas estratégias para poder tentar fazer o ministério crescer. E ele diz ter recebido uma visão de Deus falando para ele que ele devia voltar lá para o início e fazer como Jesus fez, começar com 12, fazer os 12, e aí desses 12 mais 12, desses 12 mais 12, e era Jesus falando para ele, ó, o modelo de igreja que eu quero, o modelo de igreja que vai dar certo, é o de 12, então você precisa fazer esses pequenos grupos, assim como Jesus fez, é o que vai dar certo, por isso que a igreja não está dando certo, porque você não está fazendo do modelo que eu queria que você fizesse. Ele vai falar que a estratégia certa e o jeito certo de se fazer a igreja são em pequenos grupos, são com esses grupos de 12, que é meio que uma visão apostólica que ele recebeu para fazer 12, e aí desses 12, quando chegar a 13, vai fazer um novo grupo de 12, e aí começa um novo grupo, e todo mundo é líder, todo mundo vai começando e tem seu pequeno grupo, e de 12 em 12 vai crescendo como uma grande progressão geométrica, e daqui a pouco a igreja está gigante, porque de 12 em 12 a galinha enche o papo. Não. E no Brasil, os maiores defensores e as pessoas que fazem andar esse movimento no Brasil são Valnice Milhomens, a apóstola Valnice Milhomens, e o apóstolo René Terranova, o patriarca René Terranova. Colocaram um manto sobre ele e levaram um cordeiro aos pés dele, na unção dele de patriarca. De verdade, um cordeiro de verdade, na unção do patriarcado. Primeiro, para qualquer pessoa que venha achar que eu tenho problema com existência de célula dentro da igreja, isso não é meu problema. A minha igreja, a igreja que eu participo, a comunidade cristã da família, a gente tem células, a gente se reúne na minha casa, alguns na casa dos outros, e a gente faz esses pequenos grupos estudando a palavra, cantando, a gente faz um lanche, a gente conversa, sempre conversando junto, e sempre tem esse encontro, o nosso encontro é semanal. Eu não tenho problema com a existência de célula dentro da igreja, mas isso a gente faz na naturalidade. Então a gente tem o nosso culto, onde a gente se reúne como corpo, como igreja, e no meio da semana a gente faz esses pequenos grupos e se reúne, às vezes juntos os 2, os 3, ou tudo a célula, às vezes vai um na célula do outro, vai juntando tudo, às vezes nem tem, a gente vai se reunindo isso na muito naturalidade, então é muito de boa, não é nada imposto como tem que ser a célula, é esse o formato que funciona, o modelo que funciona é esse. E eu acho que esse é um dos grandes problemas do movimento M12, G12, afins, MDA e grupo de célula, porque eles tentam falar que o que funciona é o pequeno grupo. Então o corpo só se reúne ali na celebração, eles nem chamam de culto, é celebração. Então os pequenos grupos é o que funciona, é o corpo da igreja. E isso vai acabando e se tornando, na verdade, pequenas panelas no meio da igreja. São gente que não se bate, uma célula que tenta ser maior que a outra, uma célula que vai brigando com a outra e vai dando essas brigas, esse tipo de coisa, porque é um modelo que funciona, é fazer pequeno grupo. Então no meio de um culto, um não conhece o outro, um não sabe nada do outro, porque eles só se conhecem nos pequenos grupos, porque é o que dá certo, só fazer em 12. Se você reunir em 13, não vai funcionar. Se você reunir todo mundo só no culto, não funciona, porque esse não é o modelo de Jesus. Trazer isso como é a visão nova, o mover novo que Jesus está dando. Mas então como é que fica a Bíblia? Como é que fica a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja que depois Timóteo vai cuidando em Éfeso? Como que vai funcionando essas igrejas se elas não seguiram esse modelo? Estavam todo mundo errado? Todo mundo que começou a igreja depois de Jesus estava errado, só agora esse novo mover, essa nova visão, depois de 2000 anos, depois de 1900 anos, que é Jesus falando, agora o que vai dar certo é isso, só não deu certo porque você não fez em pequenos grupos. Outro problema é que quando a gente vê estratégias de marketing, estratégias de crescimento e coisas do tipo sendo mais importantes do que a pregação da palavra, isso é um grande problema. Porque a gente está se preocupando muito no como vai ser feito e pouco no o que vai ser feito, o que vai ser pregado, o que está na palavra, qual que é o estudo, o que a gente vai falar. Não, o que preocupa mesmo é como a gente vai falar de forma com que traga as pessoas para cá, como que a gente vai discipular essas pessoas, como que a gente vai trazer essas pessoas. A estratégia de marketing vale muito mais do que está sendo feito. Então não importa que a palavra seja pregada, o importante é que você
siga a visão. E não importa a palavra, o que importa é seu manual de célula, manual de líder de célula. O que importa é o que está escrito lá, e não o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Você tem que olhar o que o manual diz, o que seu líder fala, porque isso é a nova visão, isso é um novo mover. E você joga as escrituras simplesmente no lixo. Esses movimentos de pequenos grupos, de M12 e G12, eles também têm outro problema, que é criar uma cadeia de comando em meio à igreja, uma cadeia hierárquica, que vai deixando as pessoas simplesmente bitoladas, malucas. Então você não pode falar com aquele irmão lá, porque eu sou o líder dele. Você vai falar comigo e eu vou falar com ele. Você não pode falar sobre ele e falar nada sobre ele. Você fala comigo, eu falo com ele. E se o cara quiser falar com o pastor, ele não fala com o pastor. Ele fala com o líder dele passa para outro líder, que passa para outro líder, que vai passando a cadeia toda até chegar e se chegar no pastor. Então você não está sendo cuidado e tratado por um pastor. Você fala com o seu líder, que ele é o seu líder espiritual. Ela é a sua autoridade espiritual. Quem tem poder sobre a sua vida, quem tem o movimento de Deus sobre a sua vida é essa pessoa. Então você fala com ela, porque é ela que vai cuidar de você. Cria na cabeça dessa pessoa que ela tem um poder sobre os liderados dela, e cria na cabeça de todo crente que ele precisa ser líder. Todo mundo foi criado para ser líder de alguém. Então você vai ir para uma célula, vai ser discipulado, vai ir para o pré-encontro, para o encontro, para o pós-encontro e vai se tornar líder de célula. Isso para todo mundo. Todo mundo tem que ser líder de célula. Todo mundo foi chamado para ser líder. Você não foi chamado para ser cauda, mas sim cabeça. Todo mundo é líder de alguém. E cria essa cadeia de comando maluca que todo mundo acha que tem poder sobre todo mundo. Além de, como a gente citou aqui, os pré-encontros, encontros, reencontros, pós-encontros e regressão e todo esse tipo de coisa que esse movimento fica criando, e mais atrapalha a vida da pessoa porque coloca nelas a maldição que não existia, a maldição hereditária que não existia, o peso que não existia, coisas que nunca aconteceram na vida dessa pessoa, e através da regressão, ou através do encontro, ela descobre e ela precisa se livrar de toda essa geração de maldade que foi praticada. E se ela sofre alguma coisa é porque alguém na família fez alguma coisa, então ela tem que quebrar essa cadeia de maldição. E cara, é só olhar no Novo Testamento, onde a gente vê isso acontecendo. Onde a gente vê na Bíblia isso acontecendo. Jesus não ensina isso. Os apóstolos não ensinam isso. A igreja que aconteceu depois não ensina isso. Isso são só coisas psicológicas para tentar manter a pessoa lá dentro, e um meio de hipnose para poder fazer com que a pessoa ache que ela tem problemas a ser resolvido, que ela precisa ir para a igreja, que ela precisa fazer daquele jeito, senão nada vai dar certo. E esse peso tão grande na vida das pessoas não deveria existir, porque a igreja é algo para ser feito na naturalidade, na liberdade, no amor de Cristo, e não com esse peso sobre nós que Cristo já tirou há muito tempo atrás. É quase igual o peso da lei, que colocava a lei mosaica por cima das pessoas. A gente precisa aprender a ser igreja, ser comunidade, todo mundo. Podemos ter nossos pequenos grupos, podemos nos reunir, podemos fazer o que a gente quiser no meio, junto com o que a Bíblia ensina, mas não ficar colocando todos esses pesos e novas visões e novo mover. Nós não precisamos de um novo mover. A gente não precisa de uma nova visão. A gente não precisa do novo de Deus. O novo de Deus já veio há 2000 anos atrás e era Cristo. Ele é o novo de Deus, e nada mais, nenhum novo movimento vai transformar a igreja para algo diferente do que ele quis. E vamos seguir sendo igreja na naturalidade e no amor que deveria ser, sem imposição nenhuma, sem novos moveres ou liderados e lideranças enormes que criam cadeias de comando e coisas malucas que acabam com sua mente. Seja liberto disso em nome de Jesus. Você gostou desse vídeo? Deixa seu gostei. Comenta aqui embaixo o que você acha, a gente vai conversar com você. Já teve uma experiência dessa? Como você passou? Ainda tá? Comenta aqui embaixo, fala com a gente, se inscreve nesse canal. Se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar a gente no Patreon e no Padrim e manter esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.